Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né, de gramática, dessa vez de gramática também, introduzindo mais um tipo de oração, tá? Eu quero que vocês, quando forem começar a estudar essas orações que a gente vai ver agora, a gente vai começar agora, que vocês fizessem uma revisão dos outros tipos de orações que nós vimos, né? Que foram as orações subordinadas substantivas e as adjetivas. As substantivas elas foram mais complexas, né? Alguns de vocês disseram que não entenderam, a gente teve que repetir e tal, porque na verdade elas não são tão fáceis, porque cada uma delas, eu disse, né, que compreendia uma função sintática. E para a gente ver essa função sintática, a gente teve que repetir o conteúdo, né? Lembrar o que era complemento nominal, o que era predicativo do sujeito, o que era posto, o que era o próprio sujeito, o que era o objeto direto e o objeto indireto, né? A questão dos complementos verbais. Mas eu acredito que deu para aprender alguma coisa, né? Gente, é assim, se eu tenho dúvida, eu pergunto. Se aquela dúvida foi tirada de uma forma que eu possa conduzir o meu estudo, né, sozinho, então eu tenho que ficar fazendo revisão. Eu sempre digo para vocês que a prática é a melhor forma da gente aprender, é praticando, certo? Apesar de eu dizer também qual a importância de a gente estar aprendendo esse tipo de oração, né, substantiva, as adjetivas. E essas aqui, as orações subordinadas que a gente vai começar a ver agora, as adverbiais, elas servem para produzir os nossos textos. Vocês vão precisar. O Enem está chegando aí, né, para alguns estudantes, e eles se aproveitam muito dessa questão das orações subordinadas. Você, quando for prestar também, no Enem, ou nem mesmo isso aí, nem chega lá, é a questão de você precisar fazer alguma redação, alguma produção de texto. As orações subordinadas é que vão compor os seus parágrafos, e esses parágrafos vão formar o seu texto. É para isso que elas servem, tá bom? E lembrando dos conceitos de oração principal, oração subordinada, lá das nossas primeiras aulas sobre período composto por subordinação. Quer dizer, característica principal dessas orações, que elas são dependentes sintaticamente da oração principal. Elas têm uma função. Por exemplo, a oração subordinada substantiva, ela tem a função de completar o sentido do substantivo que vem na oração principal. Complementar com o quê? Com o objeto direto, indireto, com o aposto, com o predicativo do sujeito, com o próprio sujeito e com o complemento nominal. As adjetivas, elas têm o valor de adjetivo. Elas vão caracterizar o substantivo ou o pronome que está na oração principal. E as adverbiais agora? O que elas estudam? Olha, as adverbiais, pela palavra, a gente já pode entender que elas estão relacionadas ao advérbio. E o que é o advérbio? Gente, assunto de 7º ano. O que é o advérbio? O que é o adjunto adverbial? O que é a locução adverbial? Né? Vamos ver aqui. As classes de palavras, elas compreendem, né, elas têm uma função dentro da oração. O substantivo, o adjetivo, o pronome, o artigo, o verbo, a conjunção, a preposição, o numeral, a interjeição e o advérbio. São 10 as classes de palavras.
Cada uma delas tem uma função sintática. Eu sempre faço referência à interjeição. É a única classe de palavras que, se ela estiver ou não numa oração, não tem problema. Por quê? Porque ela não tem uma função sintática determinada, como, por exemplo, o artigo. Qual é a função sintática do artigo? Adjunto adnominal. Qual a função sintática do substantivo? Núcleo do sujeito. Qual a função sintática do adjetivo? Predicativo do sujeito. Qual a função sintática da conjunção? Unir orações. Qual a função sintática da preposição? Ligar palavras da mesma classe dentro de uma oração. Qual a função sintática do pronome? Além de adjunto adnominal, ele é um complemento verbal. O pronome pessoal do caso oblíquo é um complemento verbal, ele tem o papel de objeto direto ou indireto, e o pronome pessoal do caso reto, ele tem a função sintática de núcleo do sujeito. Qual a função do numeral? Adjunto adnominal. Ele vem junto a um substantivo, determinando-o. O numeral tem essa função sintática. Qual a função sintática do advérbio agora? Chegou a vez do advérbio. O advérbio é aquela palavra que exprime circunstância. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas exprimem circunstâncias. E o que é circunstância? É o contexto, gente. É o contexto. É a situação que se apresenta o que a gente está fazendo, o que a gente está estudando. Tá? Olha, cada classe de palavra tem o seu lugarzinho na gramática. No nosso cotidiano também. Como assim? Os substantivos. Veja que desde a hora que a gente levanta, acorda aqui, levanta, até a hora que a gente vai deitar de novo, vai dormir de novo, quantos substantivos a gente não se dispõe? Comida, arroz, feijão, abóbora, suco, laranja, banana, bolacha, vitamina, não é? Sopa, substantivo. Suco, doce, o adjetivo já entrando em cena. Comi banana no lanche. Olha o verbo em ação. Todas as frases de palavras, elas contextualizam. Contextualizam. O que é isso? Elas estão interminantemente no nosso cotidiano, tá? E o advérbio é que exprime essa circunstância. Agora, olha agora. O que eu estou fazendo agora? Transmitindo uma aula. E você, o que está fazendo agora? Assistindo a aula. Esse agora dá ideia de quê, gente? Tempo. Tempo. Agora dá ideia de tempo. Circunstância de tempo. Então, agora é um advérbio. Já a gente volta a se ver. Já, outro advérbio. O que foi que você fez ontem? Ontem, advérbio. Onde você está? Estou aqui. Advérbio. Viu? Então, essas circunstâncias, elas estão presentes. E quando se fala de sintaxe, não é? Aí esse advérbio, ele vai ter um papel primordial
nas orações que a gente vai começar a estudar agora, tá? O advérbio, ele, quando vem junto a um verbo, a gente diz que é um adjunto adverbial. Então, a gente só vai poder entender as orações subordinadas adverbiais, né? Lembrando dessas palavras, dessas classes de palavras. O advérbio, que a gente já lembrou, que é a palavra invariável, olha, a invariável que exprime circunstância. Adjunto adverbial e locução adverbial. O adjunto adverbial, certo? Ele vem junto ao verbo, exprimindo circunstância. A locução adverbial, ela já se utiliza de preposição com outra palavra, com um substantivo, para exprimir também circunstância. Por exemplo, às pressas. O menino saiu daqui às pressas, quer dizer, apressadamente. Vejam só, às pressas, locução adverbial. Apressadamente, advérbio de modo. E o adjunto? Pecília estava com pressa. Estava, verbo, com preposição, pressa. Certo? Então, existem três palavrinhas que permeiam as orações subordinadas adverbiais. Quais são elas? Advérbio, adjunto adverbial e locução adverbial. Para eu entender. Agora, só isso? Sim, sabe por quê? Primeiro, que eu só vou reconhecer uma oração subordinada adverbial pela conjunção subordinativa. São 9, gente, 9. Tá? São 9. Cada conjunção dessa vai exprimir uma circunstância. Por exemplo, a conjunção para quê? Para que servem as aulas de gramática? Para quê? Quer dizer, qual a finalidade da gente estudar gramática? Então, para quê? É uma conjunção subordinativa que exprime finalidade. Se eu disser, se vocês prestarem atenção à aula, poderão aprender. Se. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou dando uma condição para vocês, né? Assistam a aula, prestem atenção à aula, que vocês aprendem. Eu estou dando uma condição. Se, conjunção subordinativa condicional. E assim sucessivamente. Conforme eu tinha dito, conforme. Tá dando ideia de quê? De conformidade. Oração subordinativa conformativa. Então, gente, é pelo nome da conjunção. É pela conjunção que você vai dar nome à oração subordinada. Aí, antes eu coloquei para vocês o quê? Oração subordinada que possui a mesma função de adjunto adverbial em relação à oração principal. Quer dizer, tem a oração principal e a conjunção. A conjunção subordinativa, ela vai introduzir a oração subordinada adverbial. Tá? Se inicia por conjunção ou locução conjuntiva subordinativa. Olha, se, quando, como. São conjunções subordinativas. Se eu disser para que, eu já tenho uma locução conjuntiva. Tá? Se eu disser assim como, assim que, mesmo se, eu tenho aí adjuntos adverbiais ou locuções conjuntivas, tá? O que é o adjunto adverbial? É o termo da oração que exprime circunstância de intensidade, lugar, modo, tempo, companhia, etc. Modificando o verbo, o adjetivo ou o advérbio, tá? Olha, como é que
uma palavra modifica, um advérbio modifica o verbo? Você diz assim, ó, cheguei cedo. Se você só disser assim, ó, cheguei. Quem chega em algum lugar. Como que se chegou? Quando? Você não faz essas perguntinhas? Então, essa palavra que vem junto ao verbo é que modifica, que é o advérbio. Ó, cheguei cedo. Cedo é advérbio de tempo. Cheguei ontem. Não modifica? Só o verbo chegar, tudo bem. Agora, se eu disser cheguei ontem, já modificou o sentido do verbo. Eu já estou dizendo quando eu cheguei. Dando ideia de tempo. Chegaste quando? Quando? Dá ideia de quê? De tempo, tá bom? Na oração, o adjunto adverbial pode ser representado por um advérbio ou por locução adverbial. Na oração lá, né? O advérbio, quais são eles? Lá, devagar, mais, logo, depois, hoje e não, muito, etc. Olha, lá dá ideia de lugar, devagar, de modo, mais, de intensidade, logo, de tempo, depois também, hoje também, não, de negação, muito, de intensidade. Cada advérbio tem que exprimir uma circunstância qualquer, tá bom? Então, as coisas que você tem que lembrar. O que é o advérbio? Advérbio é aquela palavra que exprime circunstância. Se eu digo que eu estou bem, Pecília está bem. O verbo estar está sendo modificado pelo advérbio de modo bem. Tá? Hoje eu comi muito. Está modificando o sentido do verbo comer. É isso aí que você tem que lembrar. Circunstância de quê? Né? Em que contexto está sendo utilizada essa palavra? Locução de adverbial. Aí a gente lembra que a locução sempre tem uma preposição, né? De fora, no travesseiro, nas cobertas. Onde tu estás? Eu fiquei do lado de fora. Locução adverbial de lugar. Tu puseste a cabeça onde? No travesseiro. Lembrem-se que a locução adverbial, ela vem acompanhada de uma preposição. Me enrolei nas cobertas. Vejam, a preposição de, preposição no, em, mais, o, no, nas, em, mas, as, nas. Isso é a questão da contração, né? Das preposições. Viu, gente? É assim. Oração subordinada adverbial, elas têm a função de adjunto adverbial. Quer dizer, elas vêm junto à oração principal, dando ideia de quê? De tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de negação, de afirmação e de dúvida. Olha, não tem a palavra talvez? Talvez expressa dúvida. Talvez. Se você diz assim, ó, definitivamente eu aprendi oração subordinada. É um advérbio aí. É um adjunto adverbial. De quê? De modo. Definitivamente. Lembrando, gente, toda palavra terminada em mente é advérbio. Simplesmente, comumente, felizmente, infelizmente, demoradamente, todas as palavras. Só não mente, que mente, né? Mente sozinha pode ser a minha mente aqui, ó, cacholinha, cérebro, e do verbo mentir. Se ela vir junto a outra palavra, como eu disse, simplesmente, já é um advérbio. Por exemplo, a palavra simples é um adjetivo, não é? Se eu digo mente, já vai se tornar o quê? Uma locução adverbial, um adjunto adverbial, tá bom? E agora vamos aqui, olha. Essas questões aí, vamos responder juntos, tá? Olha, em 11 de setembro de 1972, a Lua foi visitada pelos membros da Apollo 17.
A expressão destacada, ó, a expressão destacada é 11 de setembro de 1972. Ela apresenta a circunstância de quê, gente? Respondam aí para mim. Vamos lá. Olha, 11 de setembro de 1972, quer dizer, dá ideia de quê? De causa? De proporção ou de tempo? Quem responde? Tem alguém dizendo aí, lógico que é tempo, se tem o 11, se tem o mês, se tem o ano, muito bem, tempo, acertou, muito bem, inteligente, hein? E agora, letra B. Então, esse termo pode ser classificado sintaticamente como o que, gente? Se ali é circunstância, lógico que é um advérbio. Então, classificado como adjunto adverbial ou adnominal? Muito bem. Adjunto adverbial. Muito fácil, né? Agora observe esse período aí, olha. A nave estava pousada havia mais de 4 horas quando os visitantes resolveram descer. Crianças, nós temos aí um período composto por subordinação. Como é que a gente sabe, Pecília? Você olha assim, ó. Cadê os verbos? Estava pousada, tem a locução verbal ali, estava pousada. Outro verbo, havia. E tem outra locução verbal, resolveram descer. Pronto, estão fazendo uma análise. Olha, quantas orações nós temos aí? A nave estava pousada, 1. Havia mais de 4 horas, 2. Quando os visitantes resolveram descer, 3. Uma delas aí é principal, que é a nave estava pousada. Vejam, gente, que quando a gente diz assim, ó, a nave estava pousada. Onde? Onde? Quando? Vamos lá. A circunstância expressa pela oração subordinada é de quê? De tempo. A gente já sabe, ó. Quando os visitantes resolveram descer, a circunstância é de tempo. As formas verbais, nós já vimos quais são, né? A oração principal, a nave estava pousada. Qual é a oração subordinada? Quando os visitantes resolveram descer. Que palavra estabelece a relação de sentido expressa na oração subordinada? Quando, que é a conjunção subordinativa adverbial de tempo, tá? Comparando o adjunto adverbial com a oração, quando os visitantes resolveram descer, pode-se afirmar que essa oração subordinada exerce a mesma função sintática do adjunto adverbial. Viram aí? Pecília, é toda oração subordinada quando ela vem com advérbio. Vai exprimir. Vai ser classificada como oração subordinada adverbial? Gente, todas as vezes. Se tiver a conjunção subordinativa adverbial lá, se, como, quando, conforme, provavelmente, que é mesmo. As orações subordinadas adverbiais podem expressar circunstância de quê? De tempo, causa, condição, comparação, consequência, finalidade, conformidade e proporção, tá bom? Nós só vamos ver detalhadamente as orações subordinadas adverbiais nas nossas próximas aulas, ok? Gente, eu vou dar um conselho para vocês, olha. Com calma, estudem essas informações que tem aí no vídeo. Sente e vai estudar. Vejam que eu descasquei aí uma oração todinha. Dividi as orações, sublinhei os verbos, eu destaquei os verbos, destaquei a conjunção. Pra quê? Pra facilitar as coisas pra você. Então, atenda meu conselho e meu pedido. Tá bom? Estude, gente. Foi um prazer. Um prazerzão estar com vocês, tá bom? Um abraço, ok? Estou com saudade de vocês, tá bom? Tchau.